E cá estou eu para fazer um adendo a esse corte, né? Porque o Fernando Mafia, que é um apoiador aqui do meu canal, mandou o corte para a professora Juliana Cavalcanti, que é uma estudiosa da área de História da Religião, que foi aluna do Kevitarese e tal, não sei o que é um famoso professor lá do UFRJ. E o que acontece? Ela comentou um trechinho da minha live, porque ela viu um pouquinho antes de eu privar ela só para membros, né? Então, no fim das contas, ela só viu um trecho, até onde eu entendi, em que ela comenta sobre o pedaço que eu falo do dai a César o que é de César e sobre Jesus ser um pacifista, em que ela discute um pouco a questão política envolvendo Jesus, dizendo que, na verdade, ele era um pacifista, que esta era a maneira que ele encontrava de fazer um protesto contra Roma. E que por causa da forma como ele agia, tal, não sei o quê, inclusive principalmente o episódio dos vendilhões do templo, é que ele teria sido perseguido depois pelas autoridades romanas, não só romanas, né, as autoridades da Judéia. E ela salienta muito sobre a insatisfação, principalmente da ala rural da região ali da Judéia, com relação à dominação romana, né, e que Jesus, tendo passado boa parte da sua vida, né, em contato com essas comunidades, estaria ali também trazendo ali as dores que essas pessoas sentiam. Então, eu vou sugerir que vocês vejam o vídeo da professora Juliana, mas também vou pedir para a professora Juliana ver o resto do corte, que provavelmente ela não viu aquela vez, e aí ela fez a live dela baseado só nesse pedacinho. Eu chego a comentar sobre essa questão romana e sobre a insatisfação tanto dos líderes da Judéia, lá os Herodes e tudo mais, quanto o que poderia ter incomodado Roma. E aí eu gostaria muito de ouvir da professora o que ela acha do resto que eu falei. Se o que eu falei tem muitas imprecisões, se o que eu falei está muito incorreto, ou se o que eu falei está incompleto, ou até se está bom, tá certo? Então é isso aí, e vou continuar com o corte aqui. Não, Jefferson, me desculpa. O Jefferson falou que não entendeu que Jesus é comunista, não entendeu nada. Você não entendeu nada, Jefferson. Jesus é o anticomunismo. Sem brincadeira, Jesus é o anticomunismo. Para começar, ele é antirrevolucionário. Jesus é o pacifismo extenso, não atentar contra o sistema. Não atente contra o sistema. A César o que é de César. A salvação não está neste mundo, está no outro mundo, depois que morrer. Quanto maior for seu sofrimento no mundo daqui, melhor será a recompensa no reino dos céus. Tem nada de comunismo nisso, nada. Para começar, que é anacronismo, né? É anacronismo você querer imaginar que um livro escrito, sei lá, quase 2000 anos antes das propostas do Karl Marx pudesse ser comunista. Mas mesmo que você queira fazer um comparativo, né, de ideias, de coisas, não sei o que lá, Jesus não tem nada de comunista. Ele prega contra os bens materiais, desapego aos bens materiais. E o comunismo é desapego aos bens materiais? O que eu saiba, na verdade, essa é a falácia que todos os comunistas adoram responder de que, é comunista, mas tem iPhone. Ou seja, é um culto ao pobrismo. E que eu saiba, a maior parte dos comunistas fica puta quando alguém vai e fala que, mas vocês estão dizendo que porque o comunismo eu tenho que ser pobre. E é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que é para você ser pobre. É isso que Jesus está falando. Largue todos os seus bens materiais e me siga. Jesus fala isso, entendeu? Por isso que São Francisco foi lá e percebeu que não era nada disso que estavam fazendo e resolveu ficar pobre. É mendicante. Que eu saiba, o comunismo não é mendicante, né? Ou os comunistas aí, que eu tenho ouvido na internet, não sei o que, estão deturpando Marx. Não estão. Então, na boa, cara, não tem nada de comunismo com Jesus, velho. Ele é um antirrevolucionário. Sendo bem honesto. Vocês comunistas, parem de falar que Jesus é comunista. Vocês estão dando munição para pastores, para evangélicos, para não sei o que lá, darem risada de vocês. O Pedro Abreu, Jesus é o oposto de revolucionário. É exatamente isso. Ele é uma ode ao conformismo. Aceite Deus e o fardo que Deus lhe deu. Ele estimula a caridade, sim. Estimula a caridade para que o próprio faça o bem ao próximo e tal, não sei o quê. Mas isso, que eu saiba, isso não é comunismo. Comunismo não é faça o bem ao próximo nesse sentido, né? Vamos ser honestos. E outra, como que Jesus podia ser comunista? Ele vai falar dos meios de produção, ele vai falar enfim, sei lá, da luta de classes. Não tem porra nenhuma disso, né? Ai, viu?
Agora, ele fala contra o apego aos bens materiais. Se você quiser dizer que é mais fácil um rico passar no buraco da agulha, ou melhor, o camelo passar no buraco do rico, do que a agulha entrar no reino dos céus, se você quiser... Parece que eu tava vendo Chapolin hoje à tarde, tô invertendo as coisas. Né? Se você quiser dizer que essa passagem da Bíblia é uma luta de classes, cara, na boa, velho, você tá, ó, pipa sem rabiola. Mas, enfim... Ô Jefferson Taborda, Jesus morreu por quê então? Jesus morreu porque ele estava causando balbúrdia. Mas ele estava causando balbúrdia não porque ele era um revolucionário. Muito pelo contrário, ele estava causando balbúrdia, para começar, porque ele era um fundamentalista religioso. Ele estava lá para fazer com que as pessoas se aproximassem mais das escrituras. No caso, na época, as escrituras judaicas. Então, ele estava querendo que as pessoas se aproximassem das escrituras. As pessoas estavam desgarradas, perdidas. E Roma estava tentando subverter as questões religiosas que tinham ali. Por isso que ele vai lá e chuta os vendilhões do templo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, Jesus estava querendo um retorno ao que era antes de Roma chegar ali. Um retorno. Que eu saiba, isso é reacionarismo, mas tudo bem. Algumas pessoas vão falar que eu estou exagerando em vários aspectos, mas se você for para pensar o contexto da palavra essencial mesmo, era aquela que ele estava puto porque as pessoas estavam parando de seguir o que era o correto de Deus, e a palavra de Deus para eles era o Velho Testamento, né? E estavam passando a seguir fazendo outras coisas. Ao fazer esse tipo de pregação, né, e do Deus único e essas coisas todas, estava gerando um problema para Roma, por quê? Porque existia o culto ao imperador, o Sol Invictus, que era o que mantinha, de alguma maneira, a coesão do Império Romano. Quando você chega num lugar em que você tinha um grupo monoteísta, você começa a gerar um problema para Roma. Por quê? Porque Roma, em todos os lugares que ela foi, ela tentou fazer um sincretismo religioso com os deuses romanos, que já eram prévios, né? E aí a gente tem toda aquela questão indo-europeia, né? Ou seja, de um ancestral em comum que gerou todas essas religiões. Roma não chegou e falou que Júpiter e Zeus eram o mesmo deus à toa. Havia um ancestral em comum ali, que não era nem grego nem romano, em que você tinha já os deuses com meio que essas funções, digamos assim. Então foi fácil para Roma fazer esses paralelos entre os deuses com outros grupos indo-europeus. Então com os celtas, com os eslavos, com os gregos e não sei o quê. Agora, quando ela chega no Oriente Médio, ela vê ali cultos diferentes, que não tinha como fazer um paralelo tão grande assim com os deuses romanos. E ainda tinha um povo biruta lá, né? Biruta pro contexto romano, né? Que tinha um deus só. E como é que eles iam fazer para fazer uma aproximação se eles só adoravam um deus, eram proibidos de adorar outros deuses, tinha que adorar um deus único? E o imperador, como é que fica? E Roma, ela tinha, apesar de mandar lá os seus, os prefeitos, pretores, sei lá, não lembro agora o nome, né, dos funcionários que Roma mandava para gerir os lugares, para ser os governadores dos lugares, tinha também aquela questão de manter lideranças locais, obviamente mediante imposto, suborno e tudo isso daí, né? Mas manter lideranças locais porque sabia que o povo ia escutá-los. Não adiantava nada chegar um grande governador romano lá, sendo que a população que estava lá não reconhecia eles como líderes. Então, os romanos chegaram e falaram assim, tá bom, então fica aí o líder de vocês, o líder vai reportar a Roma. E aí o que acontece? Lá na Judéia, quem era o líder era a família dos Herodes naquela época lá, né? Então era o rei Herodes, depois o Herodes Antipa, Herodes Agripa, Herodes não sei das quantas. Então você tinha toda essa linhagem de reis ali na época da Judéia que reportavam direto a Roma, que eram extremamente corruptos, que foi uma coisa que deixou Jesus puto. Jesus estava puto por quê? Porque os reis judeus estavam vendidos para Roma e Roma estava causando mudanças, entendeu? Por que Jesus é o antirrevolucionário? As mudanças do mundo estavam vindo com Roma. Jesus queria acabar com isso. Ele queria que voltasse a ser como estava na palavra. Agora, por que é que Jesus fez mais sucesso, o cristianismo fez mais sucesso entre os pobres? Porque os pobres eram os mais fodidos. E o que Jesus estava prometendo? Que aquilo que você tinha de sofrimento nesta vida ia ser compensado na outra.
que Deus ama os pobres e amava aqueles com menos poder aquisitivo. Dessas pessoas com menos oportunidades, dinheiro e bens e comida, não sei o quê, essas pessoas herdariam o reino dos céus. Aí é óbvio que Roma tinha um monte de pobre, um monte de miserável, um monte de outras coisas, né? Exatamente dessa classe social mais desfavorecida é que o cristianismo proliferou e prosperou por um motivo bem óbvio, né? Era um bando de fudido e eles não precisavam lutar contra a condição que eles estavam. Por que eles não precisavam? Porque quanto mais eles sofressem aqui na Terra, mais ia ser a recompensa deles lá no céu. Por isso começaram os martírios. Quer dizer, não o suicídio, é martírio, que é diferente. Não é a pessoa se matando. É a pessoa indo contra, fazendo com que alguém o matasse. Essa que é a questão, né? É um suicídio induzido. Então, se oferecendo aos leões e fazer essas coisas. Então, quer dizer, por quê? Porque a pessoa tinha certeza que ao morrer ela ia ser recompensada. Onde que isto é comunismo? Onde Carvalhos isto é comunismo? Tem nada a ver com comunismo. Então, Jesus, tanto é que até tinha aquela marca do INRI, né? Jesus, rei dos judeus lá, né? Que os caras marcaram na cruz, não sei o quê. Por quê? Porque Jesus, talvez ele nunca tenha dito que era o Messias, mas ele foi interpretado como Messias pelos seus seguidores, que tinha que segui-lo para chegar ao Pai. Na verdade, se ele acreditava ser o Messias, quão pior é. Aí é que não é comunismo mesmo. Aqui lembraram muito bem de um vídeo que saiu faz 2 meses no canal do professor Jonathan Matiz, que ele fala justamente sobre essa história, se Jesus se achava o Messias ou não, se ele chegou a dizer que ele era o Messias ou não. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também e eu sugiro que vocês assistam, ok? Depois do corte, vocês vão lá e assistem o vídeo do Jonathan. E também depois a live da professora Juliana, tá certo? Continuando. Jesus estava tomando o lugar, digamos assim, entre aspas, para os seus seguidores, do rei dos judeus. E o rei dos judeus já era um problema para Roma, porque aí não reconhecia a divindade do deus, do imperador romano. Então eles chegaram e falaram assim, quer saber? Vamos acabar com isso daqui. Até porque quem que denunciou Jesus? Não estou falando de Judas. Estou falando quem denunciou Jesus. A partir de que momento Jesus passou a ser um incômodo? Cara, a quantidade de gente que seguia Jesus era irrisória para Roma. Era irrisória, era um povoadinho ali no meio da região do Levante ali, que era um entreposto. Roma usava aquilo ali só para chegar no Egito, para não ter que ir de barco, para chegar a pé. Aquela região não dava nada. Não tinha nada para fazer ali. Era só um entreposto, era só um lugar que você tinha que dominar porque era um lugar de passagem. Jesus levava multidões, quanto? 500 pessoas? Tem 1.500 pessoas assistindo agora. Tudo bem, para a época era muita gente, mas 500 pessoas. Já sabemos que existiam milhares e milhares de habitantes naquela região naquela época. Tanto é que Jesus foi morto junto com bandidos comuns, sabe? Os caras que estavam lá assaltando pão, sabe? Estavam, sei lá, roubando cabra. Não era especial. Era só um cara que falou assim, tá bom, vamos lá. O cara tá querendo... Sabe, os próprios reis judeus falaram assim, olha, esse cara tá vindo como Messias ali, vamos pregar ele. Ele não tava pregando revolução nenhuma, cara. Nenhuma. Não pregou fim de classe social, não pregou tomada de meio de produção, foi porra nenhuma. Tem zero comunismo no cristianismo. Não, podemos dizer que essa questão da caridade, dá um pouco de distribuição de renda, vamos colocar que tem algo de distribuição de renda no cristianismo. Distribuição de renda é a definição de comunismo? Não é. Me desculpa, mas não é. Nenhum comunista vai concordar que comunismo é igual a distribuição de renda. Aí aqui, Jesus Macedo. Pirula tá repetindo a história que os que mataram Jesus contam. Fale-me mais sobre quem mataram Jesus. Você está seguindo quem? O Evangelho de João, que coloca a culpa nos judeus? Que é considerado um evangelho extremamente antissemita? É isso que você está dizendo? Foram os judeus que mataram Jesus? É isso que você está dizendo? Essa é a sua coisa? Sendo que Jesus era um judeu? Hein? Há antissemitismos nessa sua pergunta? Aí, os mesmos que empacotaram Jesus e Yahvé apenas por poder lamentável. Cara, o que eu estou fazendo é a minha interpretação da Bíblia. Martinho Lutero falou que eu posso fazer isso. O desmistificador de ideias. O Priolo está simplesmente olhando para os preconceitos religiosos dele, dizendo que Jesus era isso. Ele só está errado. Me corrija, eu não estou olhando para os preconceitos religiosos. Obviamente eu sou ateu, então eu não acredito na divindade de Jesus. Que coisa, eu não acredito na divindade de Jesus. Eu acho que eu fui um dos primeiros a falar isso na internet. Então, na internet no Brasil, no YouTube pelo menos, né? Então,
Pera lá, né? Então eu não vou falar de Jesus que ressuscitou, não vou falar que Jesus teve um nascimento virginal, porque essas coisas eu não acredito. Agora, a minha interpretação da mensagem de Jesus, a meu ver, ela é bem baseada no que está escrito nos evangelhos. E dentro da realidade historiográfica do que tinha na época. Você está defendendo que Jesus era comunista, é isso? Porque essa era a resposta que eu estava fazendo pro cara. Você está dizendo que Jesus era comunista? Ainda que, para algumas pessoas, às vezes, ao falar de comunismo, etc, etc, deu uma soada com esse lance de segundo advento. Eu já falei isso daí em outros lugares. Às vezes me parece isso. Mas... Aí, o camelo no buraco dos ricos. É isso aí, eu gostei disso daí. Mais fácil um camelo entrar no buraco dos ricos do que uma agulha entrar no reino dos céus. É isso aí. Ou do que os céus entrar no reino da agulha. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de um rico do que uma agulha entrar no reino dos céus. É isso aí.